do nosso ambiente, eu trouxe aqui a lição número 3 do livro Jesus no Teu Dia a Dia, psicografia de Agnaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. E exatamente, quem é Jesus? Ele nos fala assim: a caminhada é sua, porém Jesus deverá nortear-lhe os passos. Você comanda a embarcação da vida, entretanto Jesus deverá ser a bússola. Você até tem o direito de tentar atalhos, mas Jesus é o caminho seguro. Quem é Jesus? Talvez ainda não tenhamos meditado como deveríamos sobre esta questão. Muitos o consideram um herói e o admiram. Alguns o consideram um benfeitor e o amam. Outros o consideram um anjo e o adoram. Em verdade, podemos admirar, amar ou adorar Jesus, mas a proposta urgente, única capaz de modificar nossas vidas, é aprendermos a imitá-lo na vida cotidiana. Dizer-se cristão é fácil, sê-lo de fácil é que é difícil. Recebemos uma ofensa e revidamos. Jesus revidaria? Negamos quase sempre o perdão a quem nos ofendeu. Jesus negaria? Julgamos sem indulgência a conduta alheia. Jesus julgaria? Pode alguém alegar que não é Jesus, mas se ele é o modelo, que nos resta senão imitá-lo. Afinal, sendo Jesus esse modelo, é justo amá-lo. Melhor ainda, é copiá-lo. Então, depois dessas palavras que nos levam à reflexão, eu convido a todos a fecharmos nossos olhos e fazermos a nossa prece inicial, dizendo assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, e Jesus, nosso Mestre, nossa fortaleza, nosso amigo e irmão de todos os momentos da nossa vida, só temos a agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã tão agradável de domingo, onde viemos buscar um pouco mais de conforto para as nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a Fabiana Cristo, que é o mentor espiritual da nossa casa. Obrigado a essa falange de espíritos benevolentes aqui presentes, que nos intuem, que nos fortalecem e que nos dão força, coragem e resignação para que possamos continuar nossa jornada enquanto encarnados, com paz, com tranquilidade, mas acima de tudo com humildade. Ampare e intue o nosso irmão, que nos facilitará o estudo na manhã de hoje, para que a palavra nos seja de simples entendimento, de fácil entendimento. Assim, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre, só temos a agradecer e darmos por iniciado a nossa reunião dessa manhã de domingo, na sua doce e bendita paz, Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Perfeito. Vou utilizar esse espaço, acho que ainda está dentro do espaço da câmera, certo? Perfeito. Nosso tema proposto para o dia de hoje é Vamos Conhecer Jesus. E aí eu trouxe uma frase, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como o nosso irmão estava falando, conhecer, meditar, sentir, viver Jesus. Todos nós vamos afirmar que fazemos isso. E não é mentira. Fazemos, mas até qual grau nós fazemos isso? Com quanta dedicação nós fazemos isso? O quanto que nós nos aprofundamos em cada um desses verbos, em conhecer, em meditar, em sentir e em viver Jesus. E tornando esse verbo conhecer, o quanto que nós nos dedicamos a ele, o quanto que nós o compreendemos e vamos em direção a ele, o quanto que nós estamos dispostos a conhecer o Mestre. Esse é o nosso tema do dia de hoje. E para a gente conhecer Jesus, a gente faz uma proposta inicial, que é dizer quem é Jesus para cada um de nós. Como a gente pode descrever o Mestre? A gente pode descrever ele de diversas formas. Eu poderia dizer que Jesus foi um homem que viveu há 2000 anos atrás, na região ali da Palestina, Israel,
e que trouxe uma mensagem que ia, de certa forma, contrário não à fé do seu povo, mas aos dogmas, às ideias que as ordens religiosas de sua época criaram e que se tornou famoso. Eu descrevi Jesus nessa fala? Descrevi. Agora, eu consegui contemplar Jesus por completo? Não. Se eu perguntar para cada um aqui, quem foi Jesus, nós daremos a mesma resposta? Não. Vamos ter pontos em comum, mas cada um de nós vai trazer um detalhe diferente, uma questão diferente. Jesus é uma figura de tamanho imenso, que traz vários e vários ensinamentos, que vários e vários povos, pessoas, civilizações observaram, estudaram, se atentaram, trouxeram ao seu conhecimento e buscaram estudá-lo. Então, esse conhecimento é vastíssimo. Eu trouxe, por exemplo, a referência que a gente discute muito hoje em dia entre Jesus histórico e Jesus mitológico. Jesus histórico é a figura baseada em todo estudo arqueológico, todo estudo literário sério, para poder descrever a imagem de Jesus como é. E estudo mitológico é o Jesus místico. Seria toda a parte de interpretação das Escrituras, mas tomando o lado da questão dos milagres e outros campos. Cada um deles merece um estudo não, diversos e diversos estudos únicos para descrever. Então, se a gente quer falar sobre Jesus, a gente tem que tomar um ponto de partida para começar a falar dele e assim conhecer ele. Se a gente está num centro espírita, que ponto melhor do que começar com a interpretação que a gente vai ganhar com a doutrina espírita sobre quem é Jesus? Quem é Jesus para nós? Esse texto ele está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o melhor exemplo dado por Deus, e é respondido Jesus, e logo após vem um comentário. E nesse comentário tem a seguinte fala: Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. A gente aqui já vai tornar o conhecimento um pouco diferente do que a gente trazia em demais segmentos religiosos e na nossa própria cultura, porque ela sempre esteve muito ligada à religião. A principal diferença que a gente vai constituir enquanto espírita: Jesus enquanto um espírito similar a cada um de nós, criado da mesma forma pelo mesmo Pai, um ser igual a cada um de nós em sua origem. Esse é o primeiro ponto. Então, significa que eu sou idêntico a Jesus no estado atual? Não. Aí a gente pode colocar uma distância vasta, mas essa distância ela é baseada num recurso específico e que cada um de nós vamos passar por ele, que é o tempo. O tempo que vai gerar as vivências, as experiências e assim as oportunidades de nós acertarmos ou errarmos, de nós irmos nos depurando até chegar ao estado de Jesus. Então, ele diz que Jesus constitui o tipo da perfeição moral. A gente está falando do campo da moralidade, de um exemplo moral para cada um de nós. E aí vale a pena a gente fazer uma pontuação que vai ser igual à mensagem cristã e, de igual forma, à mensagem espírita. Eu costumo falar, qual é o objetivo do espiritismo? A gente pode citar vários, né? Vários tipos. Mas um objetivo que eu acho muito interessante a gente dar atenção é se opor à ideia materialista, e é materialismo no sentido de que tudo tem origem, meio e fim na matéria. Tudo o que há está aqui. Não existe nada além. E aí o espiritismo ele vem se contrapor a isso, assim como a mensagem cristã, ela vem nos atentar a isso. Existe algo além, existe um mundo espiritual, existe um mundo moral, por vezes nós podemos o chamar assim. E nossas ações, nossas relações, nossas vivências, nossa conduta aqui tem impacto lá. Então, nesse ponto, Jesus ele é nos dado como o exemplo a ser seguido. É o ponto que eu quero alcançar.
aqui na Terra, com as capacidades que eu tenho hoje, o máximo de perfeição que eu consigo é me igualar a Ele. Olha que interessante isso. Olha que interessante esse ponto que ele coloca. A perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. O exemplo que ele deu aqui não é um exemplo extraterrestre, alienígena, totalmente diverso e fora da nossa capacidade. O exemplo nas vivências é claro. Sabemos que Jesus tem capacidades que vão muito além dos nossos conhecimentos, mas o exemplo que ele deu aqui na sua vivência, nos seus 30 e poucos anos sobre a terra que nós conhecemos, esse exemplo nós podemos aspirar sobre a terra. Talvez não nessa encarnação, acredito que não conseguiremos ainda. Só que nossas oportunidades não cessam. É vida após vida, oportunidade após oportunidade. Jesus também, ele é dito como Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou. Então, a doutrina que Jesus pregou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Onde está gravada a lei de Deus? Na nossa consciência. Agora, Jesus, ele vem como alguém que vem reforçar essa lei que já está na nossa consciência. Lá na frente a gente vai tratar mais sobre isso, por isso eu estou tomando cuidado com as palavras. Mas ele é aquele que não só também tem isso em sua consciência, mas consegue praticar, expor, colocar para fora esse ensinamento de sua forma mais pura. Então, vamos recolher todas essas questões sobre quem é Jesus para seguirmos com o nosso estudo. Como podemos conhecer Jesus? Não tem como a gente falar sobre esse estudo sem citar as fontes com as quais nós vamos ter a ideia de Jesus. O primeiro ponto é, enquanto Jesus estava ali em sua caminhada, ele não escreveu sobre sua vida. Existem até discussões sobre se escreveram ou não durante a vida dele, ou se foi apenas depois. Então, os relatos que nós temos, a tradição cristã, a tradição dos ensinos de Jesus, ela se inicia de maneira oral, passado de pessoa a pessoa, os grupos que se juntavam para aprender, para ouvir o mestre, e aí ela vai se passar para um lado escrito, para um lado literário, através dos 4 evangelhos. Atribuídos a personalidades que tiveram contato direto ou próximo com Jesus, ou seus seguidores, os 4 evangelhos presentes no Novo Testamento são os livros que tratam diretamente sobre a vida e os ensinamentos do Cristo. Eles são compostos pelas seguintes partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. 4 evangelhos: Mateus, discípulo, Marcos... aí voltou. Não chegou a ser apóstolo, mas também teve contato com Jesus. Lucas não teve contato direto, mas teve contato com os seus seguidores. João, também apóstolo. Sobre a autoria dos evangelhos, a gente leva como consenso, mas existe muita discussão sobre, tá? Se foram diretamente os apóstolos ou essas personalidades que escreveram, ou se foram as comunidades que aprendiam, que seguiam cada um desses que escreveram. Mas não vamos tomar esse ponto à reflexão, porque também mais uma discussão ao longo, e o nosso objetivo aqui é conhecer Jesus. Sobre a leitura, o quanto que nós nos dedicamos à leitura para aprender. Eu acho que o espírita, em particular, ele é alguém que se dedica bastante à leitura. Eu gosto até de brincar que a biblioteca de cada espírita ela é uma questão muito esquisita. Porque se a pessoa não era espírita antes, tem lá seus livros de diversos assuntos. Ela se torna espírita, parece que esses livros começam a minguar, só vai aparecendo livro espírita, livro espírita, livro espírita. Tem uma hora que você vê que tem pilhas e pilhas de livros e você não sabe mais o que aconteceu. Então, o espírita, por costume, ele lê bastante. Agora, basta a gente ler? Leitura
ensina alguma coisa ou é uma porta de aprendizado? Essa é a questão que nós trazemos. Nós podemos ler os 4 evangelhos várias e várias vezes. Agora, se a gente não... Aí a gente vai pegar os outros assuntos. Meditar sobre aquilo, sentir aquilo, vivenciar aquilo. Nós conseguimos pegar esse conhecimento e trazer para dentro de nós? Nós conseguimos conhecer, reconhecer o Mestre? A gente precisa passar por cada um desses pontos, né? Mas é importante a gente ter esse contato da leitura. É importante a gente estar ali e fazer isso constantemente. Quando a gente está nos estudos doutrinários de uma casa espírita, a gente fala muito sobre isso. O estudo do Livro dos Espíritos. Estou fazendo aqui esse estudo, terminei o Livro dos Espíritos. O que é que eu vou fazer agora? Ler de novo. Eu vou estudar novamente. E eu vou aprender muito mais do que eu aprendi na primeira vez. E aí eu cheguei no final da segunda vez. Poxa, já fiz, já reforcei. E agora eu vou estudar novamente. Porque a questão do aprendizado, ela não está ligada só à palavra escrita, mas à nossa situação enquanto estamos lendo aquilo. Quando nós temos contato com qualquer conhecimento, nós temos o que está chegando para a gente e o que há dentro de cada um de nós que é similar àquilo, nós fazemos essa assimilação e aí nós retemos esse conhecimento. Assim também é com a leitura. Estou lendo lá o Evangelho. Se eu estou totalmente desconexo com aqueles assuntos, pode até me interessar, mas não vai criar raízes profundas. Agora, se eu estou num caminho, ou se eu estou pelo menos buscando, a primeira palavra do nosso tema, vamos, se eu estou indo ao encontro daquilo, e eu consigo ter essa assimilação, aí eu consigo trazer isso para mim. Aí eu consigo conhecer, reconhecer esse assunto que está ali. E outra coisa, nossa leitura sempre tem que ser uma leitura crítica. Uma leitura crítica. Por quê? Porque nós temos 4 evangelhos. Ótimo. A gente já falou sobre a questão das discussões de quem escreveu eles. E nós temos um outro ponto. Em qual linguagem ou idioma eles foram escritos? Foi em português? Não foi. As pessoas que escreveram eles falavam aramaico, hebraico, grego. Eles foram traduzidos direto desses idiomas para o português? Não. A maioria deles para o grego, do grego para o latim, do latim, ainda lá atrás, para o latim vulgar, depois para o galego-português. Tem algumas traduções que direto do latim para o português, mas olha quanto vai e vem. E aí a gente consegue conservar tudo na miudeza das coisas. A gente tenta, mas nem sempre é possível. Porque o idioma ele está ligado à vivência daquele povo. Se os povos têm vivências, têm culturas, têm interpretações diferentes, na mudança idiomática também vai ter isso. Então, é sempre uma visão crítica. Mais do que isso. Por quê? Porque tem a questão interpretativa. Todo texto é interpretado. E todo texto vai ser interpretado diferentemente por cada um, nem que na sua miudeza. É o que a gente estava falando sobre Jesus lá atrás. Todos nós vamos falar as mesmas coisas sobre Jesus? Vão ter pontos que todos vamos concordar. Mas vão ter pontos que vão fugir a isso. Então, nós precisamos ter esse cuidado de trabalhar isso e de sempre estar disposto a vou ler de novo, vou estudar de novo. Se algo mudar na minha razão e eu entender isso de forma diferente, é eu ser humilde ao ponto de falar, ok, talvez eu tivesse uma compreensão falha na vez passada e agora eu melhorei. E essa minha nova pode ser falha, que no futuro eu possa resolver ela. E assim, ir caminhando e caminhando. Sobre o ensino do mestre. Por que eu trouxe esta parábola? Porque, enquanto espíritas, lá a gente estava tomando Jesus como exemplo da perfeição moral. E no espiritismo, nós vamos dar ênfase, deixa eu utilizar o recurso, ao ensino moral do Cristo. Lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar sobre isso. Nós vamos nos debruçar
sobre o ensino moral, porque este é o ponto que nós estamos buscando, este é o ponto que nós estamos precisando conhecer com maior profundidade. É onde nós mais precisamos nos aperfeiçoar. E é aí que a gente vai tomar o maior exemplo do Mestre. Por que do exemplo da ovelha perdida? Uma parábola curta. Jesus disse certa vez: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, colocando-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Jesus vai continuar a fala dele comparando o pastor a Deus, que quando tem um de seus filhos perdidos, vai atrás deste para restituí-lo, para que ele possa retornar à sua graça. E assim se alegra. E assim se alegra mais com um pecador que foi salvo do que com aqueles 99 que não eram pecadores e que já estavam ali. Então ele dá o exemplo de Deus como um pai atencioso, indo atrás daquele que se perdeu. Por que isso? As nossas falhas, as nossas dores, o nosso sofrimento é uma situação de se perder. Mesmo que nós pareçamos estar querendo infligir mal ao outro, o que nós verdadeiramente estamos é sofrendo e perdidos. Então é esse exemplo que ele dá. Sobre o exemplo, por que trazer esta parábola? Por que Jesus ensinava por parábolas? As parábolas, elas são uma questão simples, são sobre questões relativamente básicas, que são comuns a todos os povos e a todos os tempos. Há 2000 anos atrás, ele falou sobre um pastor indo atrás de uma ovelha perdida. As pessoas daquele tempo conseguiam compreender isso. Hoje, 2000 anos depois, nós estamos lendo sobre um pastor e uma ovelha perdida. São conhecimentos comuns, nós conseguimos interpretar isso também. E não só aqui. Se eu for no Japão e falar sobre um pastor e uma ovelha perdida, eles também vão compreender. Se daqui a 2000 anos eu falar sobre um pastor e uma ovelha perdida, também vão compreender. É uma mensagem que tem um fundo moral por detrás daquilo e que tem um linguajar comum às pessoas, comum a todos que possam ter contato com isso. Então, essa é a razão de ensinar por parábolas, de trazer esse ensino que havia necessidade de se perpetuar. Porque Jesus veio, sim, com o intento de auxiliar a cada um de nós a se moralizar desde lá atrás. Agora, ele também tinha compreensão de que a gente ia ter dificuldade. E até de que, 2000 anos depois, a gente ainda está aqui tentando passar por esse processo. Seguindo, moral e intelectual. No Espiritismo, quando a gente fala sobre a evolução de cada um de nós, a gente fala sobre essas duas asas. Uma asa moral e uma asa intelectual. As duas são necessárias. Mas por que a gente fala tanto da asa moral? Porque a intelectual, ela conseguiu bater voo. Agora a moral, ela está tão atrasada, está tão baixinha, bate tão fraco. E aí não consegue manter o voo. A gente começa e cai. Começa e cai. E nessas quedas, sem a moral, a gente acaba utilizando a nossa intelectualidade, muitas vezes, para falhar. Nós utilizamos o nosso conhecimento para coisas ruins. Porque nós não temos, muitas vezes, temos. Nós não damos a devida atenção. Nós não procuramos conhecer de verdade. Esse lado moral, que é o que vai ser o regulador de fazer o certo, de fazer o errado, de entender os impactos sentimentais, os impactos da relação de cada uma das nossas ações. Então, por isso que todo esse enfoque de Jesus, do Espiritismo, na questão moral.
Por coincidência, só que coincidência não existe, a página que estava separado é a página trazida por mim do livro Jesus no Teu Dia a Dia, para a gente falar sobre, que é a página Quem é Jesus. Eu fiz alguns recortes para poder caber aqui o texto e também para ir de encontro ao estudo, tá, gente? Mas o texto original é o terceiro item do livro Jesus no Teu Dia a Dia. A caminhada é sua, porém Jesus deverá nortear-lhe os passos. A gente está falando de um exemplo, de um guia. A gente está falando de um ponto a ser chegado. Nós queremos chegar a sermos semelhantes a Jesus. Então, é o nosso norte. É para onde nós devemos apontar e seguir. Você comanda a embarcação da vida. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Entretanto, Jesus deverá ser a bússola. E quando a gente fala sobre dever ser, não é só por ser Jesus, mas porque pelo seu exemplo nós conseguimos compreender que, seguindo seus passos, nós vamos estar numa caminhada de amor e de felicidade. Nós vamos estar numa caminhada de deixar a paz do mundo, como é dito, para alcançar sua paz, para conseguirmos repousar tranquilamente. Sabemos que fizemos o melhor de cada um de nós. Você até tem o direito de tentar atalhos, mas Jesus é o caminho seguro. Nós temos o direito de seguir da nossa forma. Agora, nós queremos o melhor exemplo de como seguir, de como caminhar, de como não guardar os nossos sofrimentos, as nossas mágoas, o nosso ressentimento. É o exemplo dele. Quem é Jesus? Nossa pergunta, conhecer Jesus. Quem é Jesus? Talvez ainda não tenhamos meditado como deveríamos sobre esta questão. Talvez não dedicamos, não é nem questão de tempo, mas o esforço e a abdicação necessária para conhecermos o Mestre. Em verdade, podemos admirar, amar ou adorar Jesus. Mas a proposta urgente a qual nós somos chamados hoje, neste exato momento, mesmo estando sentados em silêncio, única capaz de modificar nossas vidas, é aprendermos a imitá-lo na vida cotidiana. Dizer-se cristão é fácil, sê-lo de fato que é difícil. Gosto muito dessa frase, porque a gente vai cair na epístola de Tiago. É uma epístola que eu gosto muito. Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 17 e 18. Sempre que eu posso, eu trago essa mensagem. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Se a gente passar para o estudo espírita, a gente vai ter também uma parte sobre muitos dos chamados poucos escolhidos. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. É muito vasto o conteúdo que a gente tem sobre isso, sobre se dizer cristão, mas verdadeiramente ser, mas verdadeiramente buscar conhecer. A fé sem obras, a fé sem frutos, a fé morta. Eu posso dizer que conheço a Jesus. Agora, se eu não trago materialidade a esse meu conhecimento, a essa minha vivência, do que vale? É superficial. E toda planta que é superficial facilmente é arrancada do solo. Por isso que lá, na parábola do semeador, a gente fala sobre a importância da terra boa e fértil, onde pode criar raízes profundas, onde a gente consegue se manter estável. Por isso que quando a gente fala sobre a casa construída sobre a rocha, que sobe o rio, vem a tempestade e não leva, ela se mantém firme. Só que como nós conseguimos fazer isso? É só praticando. Não existe outro caminho. Nós falamos sobre a importância do estudo, mas eu posso estudar a vida inteira, vidas inteiras. Se eu não coloco em prática, eu não consigo esta estabilidade. Porque aí sim a gente vai falar sobre conhecer Jesus
sendo similares a Jesus. Se eu me proponho hoje a conhecer Jesus, eu tenho que imitá-lo não só porque eu sei que aquilo é certo, mas porque imitando-o, passarei por situações similares a ele e assim conseguirei compreender ele, suas reações, seus sentimentos enquanto passava por aquilo. Assim eu consigo ter este contato, esta conexão com Jesus. E para isso não basta só eu crer, não basta só eu conhecer. Até porque, se eu não pratico, se eu não busco seguir Jesus em seus atos, mas só em suas palavras, e virar um replicador de palavra em palavra, eu tenho um risco muito grande de cair para o fanatismo. Como em qualquer campo de conhecimento, como em qualquer religião. Então, é viver Jesus e viver como primeiro ponto aquilo que ele trazia de uma maneira imensa, que era a sua humildade. Ser humilde também para compreender. Poxa, talvez mesmo com toda boa intenção, talvez eu esteja errado. Será que eu não posso melhorar nisso daqui? E é essa busca, a busca constante pela melhora e o afastamento constante do orgulho, que é o que nos impede de fazer essa mudança. Seguir seu exemplo. Recebemos uma ofensa e revidamos. Jesus revidaria? Negamos quase sempre o perdão a quem nos ofendeu. Jesus negaria? Julgamos sem indulgência a conduta alheia. Jesus julgaria? Pode alguém alegar que não é Jesus, mas se ele é o modelo, que nos resta se não imitá-lo? Vamos responder o que nos motiva a agir contra Jesus em cada uma das perguntas? Recebemos uma ofensa e revidamos. Alguém faz um mal para cada um de nós. Qual é a primeira coisa que nós pensamos? Eu não mereço isso. Eu não mereço, isso é um absurdo, está sendo feito comigo. E aí eu vou lá, fico enfurecido. Pode. Exatamente. A gente fica enfurecido por vezes e vai lá e revida. O que está falando que a gente não merece isso? Ao contrário. O que está motivando a gente a ficar com raiva pensando, poxa, não, eu uma pessoa tão boa, não mereço passar por nada de mal. Não é o nosso orgulho? Vamos responder o segundo. Negamos quase sempre o perdão a quem nos ofendeu. Poxa, eu dedicava tanto amor, tanta confiança àquela pessoa, e ela me ofendeu, e ela me fez tanto mal. Não, eu não vou abandonar o meu orgulho em prol de perdoá-la. Prefiro ficar com ele. Julgamos sem indulgência a conduta alheia. Nós não conseguimos compreender que nós somos iguais na oportunidade de crescimento e nas sucessivas quedas que nós temos todos os dias. Agora, quedas todos os dias é comum. O importante é a gente se levantar depois de cada uma delas e se esforçar ao máximo para não cair de novo. Mas se cair, você vai ter uma nova oportunidade. Pode alguém alegar que não é Jesus? Eu tinha muito isso conversando em família com algumas tias e tios. Não, mas dava o exemplo de Jesus, às vezes. Não, mas Jesus é Jesus. A gente não consegue chegar lá. É Ele. Eu sou eu, só eu. Simples eu. Agora, se Ele é o modelo, que nos resta senão imitá-lo? Eu não vou conseguir nessa vida. Falando isso, você não vai conseguir mesmo. Nem na próxima, nem na outra, nem na outra. Agora, se eu falar, eu sei da minha pequenez, eu sei das minhas dificuldades, mas eu vou me entregar a isso. Eu vou buscar conhecê-lo, eu vou buscar me aprofundar em suas mensagens, eu vou buscar agir como ele. Não é garantia que a gente vai conseguir nessa, mas é garantia que a gente vai conseguir
em algum momento. E é garantia que o que está difícil hoje nessa caminhada, amanhã, com verdadeira entrega, vai estar um pouco mais fácil. Porque o mundo vai se fazer mais fácil para mim? Não. Vai se fazer até mais difícil às vezes. Mas porque aqui dentro eu vou ter uma força e uma determinação maior. E o meu olhar sobre as dificuldades, sobre os problemas do mundo, vai ser diferente. A transformação cristã, ela não é externa. Como falo muito disso com os meus amigos. Você ser cristão, você se dedicar a uma vida cristã, não vai mudar nada externamente, é muito forte, mas não vai modificar o mundo à nossa volta. Agora, vai fazer com que eu tenha um processo interno de mudar a minha visão sobre o mundo. E se eu realmente me entregar a isso, a viver, a praticar, pode ser que eu tenha um ótimo resultado externo, que é o quê? Me tornar exemplo, e exemplo arrasta. E aqueles à minha volta vão começar naturalmente esse processo também. Alguns com maior facilidade, outros com maior dificuldade. Mas, pelo menos aquela centelha de despertar vão ter. Porque eu estou aqui na frente, eu estou falando como expositor hoje. A minha fala pode tocar alguém, pode servir de algo. Agora, o meu exemplo no dia a dia é o que verdadeiramente desperta as pessoas. E é por isso que nós tomamos Jesus como a figura que ele é. Ele não só falava, ele dava o exemplo constante. E aí, se eu falo sobre seguir Jesus, sobre imitar a Jesus, eu tenho que falar também sobre sacrifícios. Vamos imaginar os sacrifícios do Cristo. São muitos, imensos, de uma proporção que nós não conseguimos nem mensurar. A gente se lembra, a nossa memória vem sempre à cruz, ao Calvário. Mas é o único sacrifício dele? Não. São sacrifícios diários. Todo o dia. É um trabalho constante. Só que a questão do sacrifício, ela vai tomar em alguns momentos uma ótica diferente. Quando a gente volta ao tempo de Jesus e seus seguidores, nós lembramos do martírio muitas vezes. Eu acredito, eu confio e eu entrego até mesmo minha vida por essa mensagem. É importantíssimo. Mas hoje em dia nós não vivemos uma situação exatamente como essa, de entregar a nossa vida física e de morrer por nossa crença. Então, como que nós conseguimos trazer esse sacrifício? E que sacrifício é esse necessário? Qual é o nosso próprio sacrifício? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo vai falar sobre isso. Falar sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. É trazido até mesmo a parábola sobre oferecer a oferta no templo, mas antes de deixar-lhe sua oferta, ide e reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. O nosso sacrifício diário é o sacrifício mental. É um sacrifício do orgulho, do ressentimento. É eu conseguir vencer o meu orgulho para abandonar, para sacrificar o meu pensamento falho de hoje em prol daquilo que eu sei que é certo. Seria o que a gente chama, às vezes, de conseguir passar por cima de alguma coisa. Mas é mais do que isso. Não é passar por cima sem olhar. É compreender a importância daquilo. É compreender a importância de fazer este caminho, de seguir. E assim, gente, eu sei que a gente fala aqui
peço até perdão, a gente entra em meditar sobre Jesus, a gente entra em sentir, em viver, mas é indissociável, é um processo, e um necessita do outro, e é um caminho indissociável. Conhecer Jesus é estudar. Nós podemos escrever vários e vários livros para poder conhecer. Nós temos o Evangelho Redivivo, que é um trabalho maravilhoso que vai tratar sobre Evangelho segundo o Espiritismo. Vários e vários ensinamentos do Cristo ali, descritos, destrinchados na ótica espírita, com várias e várias contribuições de espíritos sobre aquilo. Mas conhecer o Mestre é necessário falar sobre ele, agir sobre ele, fazer como ele fez. É necessário esse exemplo. E aí, eu volto ao que eu disse lá atrás, que a gente ia falar mais para frente, sobre a verdade, sobre a nossa distância para com o Mestre. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta, que é: Jesus veio trazer algo novo? Algo inusitado não existia sobre a face da terra. Ele veio e trouxe uma novidade. Não é bem assim, né? Uma nova visão. Exato. E ele veio tratar sobre questões internas a cada um de nós. Questões que nos acompanham desde nossa criação, mas que nós não dávamos a atenção devida. Nós não tínhamos o cuidado devido para com essas coisas. Nós preferimos, e ainda preferimos hoje em dia, colocar coisas na frente. Deixe isso para depois. Depois eu faço isso. Depois eu faço esse trabalho. Agora não dá, a vida está me absorvendo tanto que eu não consigo dedicar tempo para isso. Então, a mensagem dele, a verdade dele, é sobre uma questão, sobre questões que já existem aqui, mas que não eram dadas a atenção, não era dada a visão devida, como nosso irmão disse. E ali eu trago um trechinho sobre a verdade, quando Jesus está diante de Pôncio Pilatos, e é dito assim: disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Testemunhar a verdade. Quando a gente é testemunha, o que a gente faz? A gente reconhece e a gente indica. De uma forma bem básica, bem simplista, é isso que nós fazemos. Eu vou testemunhar um crime que aconteceu. Eu tive contato, tomei conhecimento daquilo e indico: olha, aconteceu dessa e dessa forma. Testemunho da verdade. Jesus veio nos indicar onde estava a verdade, que não estava escondido, mas da qual nós nos escondemos constantemente. Então, é nesse ponto que a gente fala sobre verdade. E a verdade é outro tema muito extenso que eu gosto de falar sobre, que é: verdade é aquilo que é absoluto, imutável. Sendo absoluto e imutável, com quem está a verdade? Com Deus. O único que é absoluto e imutável. Agora, a cada um de nós cabe uma verdade relativa, que vai se aprimorando com o tempo, com as nossas vivências, com os nossos esforços. E essa é a verdade que nós buscamos. Essa é a verdade depurada com o tempo e com as experiências que nós buscamos no Cristo, que nós buscamos conhecer junto com Cristo. Conhecer o Cristo é conhecer o seu ensinamento, é conhecer a sua moralidade. E, mais uma vez, para nós conseguirmos fazer esse caminho, nós precisamos ter ele no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós passamos no Jesus no teu dia a dia, o nome do livro já diz isso, né? Por essa mensagem. Essas perguntas, elas têm que ser feitas normalmente, comumente, todos os dias, todas as horas, nas nossas relações. Nós não fazemos, na maioria das vezes.
sempre a ação é: eu fiz algo, vou buscar entender. Jesus faria dessa forma? Não, errei. Ok. Como eu posso reparar isso? Como eu posso fazer diferente? Como fazer este processo todas as vezes, sem exceção? A gente fala muito sobre à noite, durante a nossa oração, relembrar as atitudes do dia, e aí sim, ir passando, poxa, eu errei nisso, fazer essa avaliação. E é muito importante, é um tempo que a gente destina a isso, mas em complemento, na nossa ação momentânea, a cada momento nós também temos que ter esse caminhar. Então, quando a gente fala sobre caminhos para conhecer Jesus, quais caminhos nos levam ao Mestre? São os 3 que a gente vai entrar. São os 3 próximos temas, né? Reflexão no sentido de meditar, sentimento no sentido de sentir, vivência, viver. Nós precisamos passar por cada um deles. Nós tivemos o estudo, a leitura lá no início, como a nossa base inicial. Nós temos o processo de unir aquilo que nós estamos recebendo, aquilo que nós estamos lendo, com os nossos conhecimentos que nós já temos dentro de nós. E esse processo vai caber à meditação, à reflexão. Nós não temos como, nós não conseguimos nos conectar a questões que estão fora da nossa vida. Nós precisamos tornar aquilo, tornar a mensagem do Mestre uma questão do nosso coração. Quando a gente fala sobre oração que chega a Deus, a gente fala, né, oração feita do coração. Porque as questões que estão no nosso coração são questões que às quais nós dedicamos esforço, às quais nós nos sacrificamos, às quais nós verdadeiramente damos tudo de nós em prol daquilo. Então, é necessário essa entrega para conhecer. Sentimento, se tornar sensível àquilo. Isso pode vir com o estudo. Quando a gente estuda, principalmente se a gente estuda e já está no começo ali de agir em prol daquilo, nós temos esse ponto. Nós lemos aqui alguma coisa e aquilo se liga diretamente com uma vivência nossa. Às vezes a gente pensa, graças a Deus que eu consegui agir dessa forma. Às vezes a gente pensa, poxa, era só eu ter agido dessa forma que seria diferente. Ambas as situações são importantes para o nosso caminhar. Vivência. Viver Jesus. Dia a dia. Dia após dia. Fazer essa transformação. E nunca deixar pelo caminho. Seguir em frente, sempre. O trabalho de conhecer Jesus é um trabalho que não começou hoje. Começou há 2000 anos. E é um trabalho que não termina hoje. Nem terminará em 2000 anos. Pela grandeza desse mestre. Agora, que a gente possa seguir, que a gente possa se entregar a esse trabalho, a essa tarefa. Mais do que trabalho e tarefa, talvez essas palavras não sejam as melhores que cabem. Que a gente possa se entregar a esse objetivo de vida, que é conhecer o Mestre, que é se aprofundar sobre os seus ensinos, que é conseguir sentir como Ele sentiu, amar como Ele amou, como a música nos ensina. Que a gente possa, então, ter isso em nossas mentes, ter essa verdadeira vontade de conhecer Jesus, não apenas naquilo que nos cabe e que nos realiza, mas também naquilo que hoje nos incomoda, um incômodo positivo, porque é um incômodo que nos chama à melhora. Eu agradeço a todos pela oportunidade de hoje. Um ótimo dia a todos. Agradecemos ao Caio, todo amor, todo carinho.
nos trouxe um pouco mais sobre o Mestre Jesus. Mas, em toda a sua fala, com todo o conhecimento, não há como falar. Para conhecermos Jesus, vivenciá-lo é necessário, trazê-lo para o nosso dia a dia, vivenciá-lo. É isso a palavra. Então, para encerrarmos a primeira parte da nossa reunião da manhã de hoje, vamos fazer uma prece de encerramento dessa primeira parte e a seguir teremos os passos. E eu convido a todos, então, a fecharmos os nossos olhos e fazermos uma prece. Querido Mestre Jesus, muito obrigado, Mestre, por todo o conhecimento, por toda a luz que recebemos na manhã de hoje, pois passamos a conhecê-lo um pouquinho mais. E conhecendo o Mestre, com certeza faremos diferente do que vimos fazendo nesses últimos séculos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a Fabiano de Cristo. Muito obrigado a essa falando de espíritos benevolentes aqui presentes que nos amam profundamente. E assim, com o coração aberto, a mente aberta, com o coração radiante de alegria, pedimos autorização para encerrarmos a primeira parte da nossa palestra da manhã de hoje, na sua doce e bendita paz, Mestre. Que assim seja, graças a Deus.